Olá, turma! Vamos à explicação da atividade 1 da 14ª semana. Nessa 14ª semana, nós estudamos sobre a Terra em constantes mudanças. Então, ao longo da formação do nosso planeta, nós estudamos sobre algumas transformações que ocorreram no nosso planeta, através de eventos como terremotos, vulcões, que ao longo desses anos foram modificando o nosso planeta. E nós aprendemos também que, para a gente poder reconstruir a história da Terra, alguns especialistas em geologia e paleontologia, eles estudam as rochas e os fósseis. O que são os fósseis? Vamos relembrar. Os fósseis são restos de antigos organismos, vegetais ou animais, que foram conservados e podem ser encontrados nas rochas na crosta terrestre. Então, aquela forma de esqueleto em algumas rochas, aquilo dali é chamado de fósseis, que ao longo dos anos entraram em decomposição e acabaram que os seus restos se misturaram com as rochas. Vamos lá, a explicação da atividade então. Ela começa com o quarto tópico, questão 4A. Na página 93 do nosso livro de geografia, leia o seguinte texto. Então, você vai pegar seu livro, abrir na página 93 e ler o seguinte texto. O título é Paleontologia. Paleontologia refere-se a profissionais que estudam fósseis, restos de seres, de organismos, para poder entender a história do nosso planeta. O texto fala o seguinte: nosso conhecimento da história da vida na Terra fundamenta-se principalmente na paleontologia, o estudo dos fósseis. Esses são representados pelos restos das partes duras dos animais, como a carcaça ou o esqueleto, ou por restos de plantas, que com o tempo foram petrificados. Petrificados significa foram endurecidos, como se fosse uma pedra. Os fósseis nos fornecem indicações sobre o aspecto desses animais e sobre o modo como se moviam e se alimentavam. E o estudo da geologia permite reunir as principais características das eras e períodos diversos e situar os fósseis dentro do quadro geral. Então, esse texto fala aí a importância de estudar esses fósseis, que são restos de organismos, para a gente poder entender a história do nosso planeta, né? E entender o modo de vida como eles levavam antes. Bem, esse texto foi extraído do O Planeta Terra, São Paulo, abril 1979, página 11. Coleção Maravilhas da Natureza. Aí ele continua, tem um próximo texto abaixo. Há milhões de anos, na era Cenozoica, um etnossauro morreu e afundou no leito marinho. A carne e a cartilagem logo se decompuseram, mas o esqueleto permaneceu e foi coberto por lama. Com o decorrer do tempo, a lama se consolidou em rocha. Então essa lama começou a ficar dura e consolidou-se em rocha. E os ossos lentamente se petrificaram. Também os ossos começaram a se tornar duros, como pedra. Isso acontece porque a água, ao atravessar os poros dos ossos, deposita neles substâncias minerais, que gradativamente vão substituindo os materiais originais. Milhões de anos depois, os movimentos da Terra fizeram com que o fundo do mar emergisse. Submetidas à erosão, as rochas desgastaram-se até deixarem o esqueleto a descoberto. Inúmeros fósseis foram formando desse modo. Então, ele está explicando, esse texto aí está explicando como é a formação desses fósseis, né? Desses restos dos animais em decomposição, como é que eles se formaram. Continuando. Então, as perguntas referentes ao texto que a gente acabou de ler, a primeira questão diz o seguinte: por que a história da vida na Terra está relacionada à paleontologia? Então, ao longo dos anos, de milhões de anos, essas transformações que a Terra vem sofrendo, né, faz parte da história da Terra, por que ela está relacionada à paleontologia? Só lembrando, paleontologia, os estudos dos fósseis, estudos dos restos de seres vivos antigos para poder entender como era o modo de vida deles antigamente. Segunda questão.
As camadas de detritos são restos, e sedimentos que deram origem à rocha existente sobre o fóssil, depositaram-se ali antes ou depois do equinossaurio. Então, você vai voltar ali no texto e vai identificar, será que esses detritos se originaram antes ou depois desse equinossaurio? Considerando o tempo geológico, depositaram-se num tempo mais recente ou mais antigo? Será que esses restos de fósseis, eles são recentes ou são mais antigos? Terceira questão. Você acha possível encontrar fósseis na localidade ou região onde você vive? Por quê? Então, você dá uma pesquisada, né? Verifica aqui na nossa região, na nossa cidade, até mesmo no nosso estado, se tem como encontrar fósseis e se você sabe onde fica. Questão 4b. Continuamos novamente trabalhando com o nosso livro de geografia. Agora iremos para a página 98, né? E vamos responder as questões 2 e 7. A questão 2 diz o seguinte: explique o que são fósseis e em que tipo de rochas eles se formam. Então, relembrando os fósseis, né? Você vai definir ali o que são fósseis e vai dizer quais são os tipos de rochas que eles se formam. 7. A que tipo de rocha o fragmento do texto a seguir se refere? O texto fala o seguinte: resulta da deposição de detritos de outras rochas ou do acúmulo de detritos orgânicos. Detritos orgânicos são restos de animais e vegetais. Lembrando, a palavra detritos significa restos, né? É um texto do autor Guerra Antônio Teixeira, né? Novo Dicionário Geológico Geomorfológico. A 9ª edição, Rio de Janeiro, Bertrand, Brasil, 2011, página 564. Então, a partir desse texto, que tipo de rocha que esses restos de seres vivos, de animais, vegetais, se formam? Agora vamos à explicação da atividade 2 da 14ª semana. Continuando o nosso livro de geografia, iremos abrir na página 98 e responder a questão 4, A e B. A questão 4 diz o seguinte: observe as figuras 20 e 23, respectivamente, das páginas 92 e 96. Então, a figura 20 está na página 92 e a figura 23 na página 96. E responda as questões abaixo. Vamos só observar, você vai até a página 92, na figura 20, e vai na página 96, na figura 26. A questão A diz o seguinte: há 225 milhões de anos, as terras que vieram a ser o Brasil faziam parte de que continente? E há 200 milhões de anos, qual era o continente que ele fazia parte? Então, você vai observar as duas figuras e vai identificar qual era o continente que o Brasil fazia parte. Há 225 milhões de anos e há 200 milhões de anos. Questão B. Em que era geológica os continentes adquiriram a posição atual, qual conhecemos atualmente no globo terrestre? Então, nessa segunda atividade da 14ª semana, nós estudamos sobre a era geológica, as eras geológicas do nosso planeta, que são 4. Então, você vai, né, conforme a leitura do nosso livro e segundo também os vídeos que nós assistimos, você vai responder a qual era geológica os continentes adquiriram a posição tal como conhecemos atualmente no globo terrestre. Cite um acontecimento biológico importante ocorrido nessa era, ok? Só para você ter como uma base aí, a figura 20 da página 92, ela começa com essa tabelinha. Figura 20, tempo geológico. E ali a era pré-cambriana. E na página 96, a figura 23,
ela começa com essa imagem. Tem como título, a figura 23 tem como título a teoria da deriva continental. Questão 4b. Cite o nome das 4 eras geológicas estudadas nessa aula. Então, conforme nós estudamos, tem 4 eras geológicas, né? 4 eras que o planeta Terra viveu. Então, qual é o nome dessas 4 eras?